Olá, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde. Segurança de dados, nós vamos trabalhar uma prática que é um bônus da disciplina aqui no semestre 2024.2, que é burlando firewalls, né? Uma situação típica, né? Que é burlar firewall. Então a gente vai trabalhar o que a gente chama de túnel SSH. A gente pode criar uma VPN, como nós já fizemos em outrora, né? Em práticas anteriores, mas agora nós vamos utilizar o próprio SSH juntamente com o iptables, né, e alguns comandos para que a gente possa verdadeiramente fazer essa prática funcionar. Nós temos duas formas de fazer isso, de forma local, né, que é exatamente uma coisa muito rudimentar, porque a gente vai ter que liberar site por site, IP por IP, e a gente vai fazer de forma remota aqui, esse túnel remoto, onde nós vamos liberar qualquer site que tenha acesso à internet, e é mais interessante fazer dessa forma, certo? Então, dessa forma, nós vamos trabalhar com apenas duas VMs, né? As VMs que é a, no caso eu vou ter eu preciso de uma VM que tenha um navegador, então eu vou utilizar a VM Mininet, o Docker, creio que a VM Docker é melhor, então nós precisamos de ter acesso à internet nessa VM, então para a gente ter acesso a essa vamos observar primeiro as configurações. Então, aqui no próprio tutorial, a gente tem como é que a gente deve proceder, né? A gente vai ter a máquina do usuário com o browser rodando na porta 8000 e o servidor rodando na porta 80 com outro servidor aqui por trás do firewall que exatamente vai fazer essa conexão de um túnel SSH. Então, a gente vai ter duas VMs, né, como a gente está observando aqui, uma VM chamada Ubuntu 24 interface host only e uma bridge, certo? E a gente vai ter dentro dessa VM um container Docker. E a VM 2 vai ser uma VM que, por sinal, vai ter acesso somente à nossa rede local. Então, consequentemente, a VM1 é que vai rodar o container Docker e que vai ter um servidor web dentro dela. Então, a VM2 é uma VM sem internet, certo? Então a gente vai utilizar uma VM Docker GUI mesmo, porque tem uma interface gráfica com o usuário. Então, se é uma interface host only, a gente vem aqui e observa se o adaptador 2 está ativado. Então, a gente só tem uma rede exclusiva do hospedeiro host only. E na VM Ubuntu 24S Quick, né, a gente vai ter, no caso, aqui, duas interfaces de rede host only para fazer a comunicação com a VM e eu vou habilitar essa VM aqui no modo bridge, certo? Vou inicializar as VMs, tanto a Docker então, na VM1 a gente vai inicializar ela, certo? Na verdade, eu vou só observar qual é o endereço IP dessa e vou fazer tudo através da VM que é a VM Ubuntu 24S. Eu sempre coloco essa terminologia de SE porque ela é uma versão servidor e geralmente recomendável que o servidor não tenha interface gráfica, porque há muito tempo atrás o servidor X era um servidor vulnerável a ataques. Então, até porque também um servidor não necessita de interface gráfica. Só era para ver o endereço IP. Ok, era só para ver o endereço IP, mas observem que a interface ENP3
S8 está sem endereço IP, então eu vou digitar aqui. Opa, DH Client. Eu já vou ter um endereço IP para essa interface. Da minha rede local. É importante que nos ofereça um ambiente controlado, né? Porque às vezes pode ser que a gente esteja numa rede, como por exemplo a nossa prática. Outra coisa que pode fazer com que essa prática não funcione é a falta de recursos computacionais. Por essa razão, eu estou utilizando apenas duas VMs. Por quê? Vocês se lembram que na prática que a gente estava falando sobre Source NAT e Destination NAT, ou Port Forwarding, o PAT, né, Port Address Translation, a gente estava utilizando 3 máquinas virtuais, mas era necessário que a gente utilizasse 3 máquinas virtuais. Agora nós só necessitamos de 2 máquinas virtuais, certo? Então a VM Docker já está inicializada, JR 6543, 65423, é sempre bom a gente fazer isso antes de inicializar a interface gráfica, porque todo o acesso dos nossos terminais, quando nós abrimos na interface gráfica, eles vão inicializar exatamente como superusuário. Então, o Start X está inicializada, aberta a inicialização aí com LXDE, né? Eu recomendo utilizar essa interface gráfica. Para quem quiser instalar, é só instalar pt install Ubuntu. Eu vou até diminuir essa tela virtual aqui, porque eu faço isso para a gente visualizar melhor nossa vida. Agora não seria tão necessário fazer isso, né? Então aqui eu vou abrir mais duas abas, né? Uma aba eu vou chamar aqui da minha VM 2, que é essa daqui, e a VM1, que é o Ubuntu 24S, Unix, e aqui a VM1 Docker. Agora observar novamente, né, que eu esqueci qual é a IP da VM Docker. Então eu posso observar que é S3, é o 9.268.5623, faz parte da mesma rede que eu estou. Por quê? Se eu digitar aqui é por JR, arroba 6.23. 3. E da mesma coisa, eu vou digitar aqui o mesmo comando, certo? SSH três, e agora automaticamente eu vou me transformar também em superusuário. Agora eu posso inicializar o meu container Docker. Primeira coisa que eu, para mim inicializar o container Docker é vou digitar o comando 9 Docker atachado, anexado, e agora basta nos esperar que ele inicialize, certo? Lembrando que o IP do Docker é o 721702 e a máscara de subrede, de rede, desculpe, a máscara de classe B, né? Vocês observam que os dois primeiros casar isso quando for, por exemplo, criar uma rota para acessar esse container Docker. Beleza. Em seguida, eu já conheço, por exemplo, que tem um problema com na VM2, ó, cria uma rota para acessar a VM1 com os comandos, né? Então eu preciso, observa que essa VM1 aqui, ó, observa que a VM1, certo? O VM2 tem um IP, só tem um IP, o 92.168.56. Se eu quiser fazer com que a VM2 acesse tanto o container Docker como também a própria internet
internet já é outros 500. Então eu vou criar uma rota logo para o meu container Docker. Route add -net 17.0.0 netmask 255.255.0.0, como a gente viu anteriormente, e o IP da interface roxão da VM1, 92.168.56.23. Tá aí. Lembrando que containers Docker, nessas versões mais atuais, eles estão isolados. Então, se eu digitar 17.0.2, esse ping não vai atingir o container Docker, principalmente porque existe um isolamento. Se você digitar iptables -tenat -0, você vai observar exatamente esse isolamento, né? Você vai ver que o teu container Docker está isolado. Então, para a gente desisolar, né, o container Docker, eu vou digitar iptables menos forward de repasse de pacote entre as interfaces de rede que existem dentro dessa rede. Sinceramente, agora eu vou dar o ping no container Docker. Eita. Consegui dar o ping no container Docker. Eu não sei nem porque eu estava fazendo o Meet. O Meet caiu aqui e a gente continua nossa aula. Eu até fiquei meio borocochô, mas vamos continuar. Enfim, Docker dando ping, funcionando normalmente. Em seguida, agora eu vou criar uma rota para acessar a rede 92.168.1, né? Que é a rede da minha casa, que é a rede que dá acesso à internet. Então, eu vou digitar aqui add-net 192.168.1.0, uma rede de classe C, netmask 255.255.255.0, GW 92.168.5, mesmo IP, porque é um bridge, certo? Então, se eu digitar aqui ping 92.168.1.233, deixa eu, se não me engano aqui, vamos observar. NP0S8. Tá dando ping. Eu consigo chegar a essa interface. Agora, uma coisa curiosa, por exemplo, se eu digitar o 92.168.1.1, que é o gateway da minha rede, que me dá acesso à internet, eu não consigo. Por quê? Ah, professor, será que aquele cat, proc, sys, net, IPv4, será que o IP forward está ativado? Está ativado, mas mesmo assim eu não consigo chegar lá. Por quê? Exatamente o destination, o source NAT, né? Desculpa, o source NAT ou dynamic NAT, ou static ou dinâmico, a gente tem que fazer essa conversão. Então, para fazer essa conversão aqui na VM1, eu vou digitar iptables menos tnat, a tabela NAT, menos a post routing, menos j, mas que agora eu estou adicionando NAT dinâmico, que é trocar o endereço IP. Então, agora eu vou conseguir dar o ping para a interface 92.168.1. Mas será que isso já me dá acesso à internet? Se eu digitar ping 8.8.8.8, eu não consigo acessar. Se eu quiser acessar a internet, eu ainda tenho uma outra alternativa, que é criar uma outra rota. Essa rota genérica serve para qualquer computador, qualquer máquina virtual do mundo. É interessante que vocês prestem atenção nesse comando, que é route add -net default netmask default. Qualquer máscara de rede, qualquer rede, quando eu quiser colocar default, ou simplesmente trocar default por 0.0.0.0. Então eu vou colocar 0.0.0 aqui na net, e na netmask eu vou colocar o nome default, só para vocês verem que é a mesma coisa. E a GW, o gateway, vai ser
o IP 92.168.1.1, que é o gateway do meu roteador. A rede está fora do alcance. Então a gente bota 23. Opa. W 9. Enfim, tá fora do alcance, não vou insistir não, mas era para estar funcionando. Deixa eu só observar aqui se não tem ping aqui. É muito interessante que pegasse, né? O Holt. Interessante demais para observar a internet. Até para observar a nossa prática. Holt LD menos net, net mais, tal. A gente vai tentando aqui. NetMask. Essa rede, não, eu não faço parte dessa rede. Então eu não consigo entrar nesse IP. A minha rede 9268.56.23. Eu não faço parte dessa rede. Eu só faço parte dessa rede aqui. Então eu tenho que colocar no meu GW algum IP que conheça esse, que se conecte com essa rede. O IP que se conecta nessa rede é esse aqui, o 23. E agora eu posso digitar 8.8.8.8, ó. A mágica vai acontecer. Está conectado à internet. Ah, professor, e agora? Será que eu dou um ping no Google? Google.com. Ah, não vai conseguir. Por quê? Setar o seu cliente DNS. É tcresolve.com. Então aqui eu vou botar name server 2.68. Eu posso até colocar o do Google mesmo, 8888 aqui, ó. Salvar. Sim. E agora? Beleza, a prática já está a funcionar. Então, a gente vem aqui no meu container Docker agora e vou inicializar o Nginx. Container Docker, que é aqui. Já estou dentro do container Docker, né? Está aqui, ó, o ID dele. E a gente vai digitar service Nginx. Inicializado. Se eu digitar nmap aqui, será que o nmap não está instalado, mas eu posso digitar aqui apt install. Listar as portas, né? Deixa eu instalar aí o nmap. O nmap é tão famoso que está no filme Matrix número 1, né? Para fazer uma varredura de portas da Matrix. Eu posso digitar aqui, ó, nmap da VM1, 9268.56. Atualmente tem a porta 22 e a porta 53, ou seja, SSH e o DNS. E nada mais do que isso. Agora, se eu digitar 172.17.2, aí eu já vou ter a porta 80 do HTTP, a porta 443 e 8443, exatamente. Quick funcionando. Tudo bem. Até agora, tudo sob controle. Na VM2, abra um browser. Na VM2, abra um browser. Quem consegue abrir um browser aqui? Na VM2. Abrir um browser na VM2. Uau, consegui. Certo? Tá aí. VM2 com browser inicializado. E aí agora digite o IP
do seu container Docker. Digita aí. 2 https 2 it works, né? Funcionou. E agora eu vou aceitar o risco e continuar, it works. Se eu trocar agora a porta para 8.443, novamente, vou ter que adicionar aquela exceçãozinha e aceitar o risco e funcionou novamente. Ou seja, está rodando a porta 8.443, que é o servidor Quick. Beleza. Na VM2, nós vamos bloquear exatamente o acesso à porta 443, à porta 80 e à porta 8.443. Vamos adicionar mais uma regra aqui. Então eu vou digitar aqui, ó. Vou digitar na VM Docker. Vou aqui. E na VM dele mesmo, aqui na VM2, eu vou digitar menos. Eu acho que nem a tabela filtra, né? O destino vai ser 172.17.0.0, a máscara 16, que é de classe B, certo? PTCP, eu acho, PTCP, menos deport, destination port. Vai ser uma porta diferente. A porta 443. E a regra, o match, né? Ele vai rejeitar. Reject. Coisa, eu vou colocar agora a porta 80. E vou colocar a porta 8.443. Vou novamente rejeitar. Se eu for agora no meu navegadorzinho, ó, e der um F5, enable to connect. Por quê? Porque eu coloquei as regras no firewall. Se eu colocar, tirar o 8.443 e colocar o F5 aqui, é só dar um F5. Enable to connect, estava no cache. E se eu colocar só HTTP, mesma coisinha, enable to connect. Ok? Então até agora tudo funcionando nos mínimos detalhes corretamente. Rejeitado. Agora tente abrir no navegador, já vimos isso, para contornar a autorrestrição. Você deve criar um túnel nessa VM mesmo. Então, professor, você está criando um IPTable, as regras dentro da própria VM. Não, imagine que fosse fora dessa VM, fosse um firewall da minha rede que estivesse bloqueando o acesso a essa rede, que é a rede do container Docker. Então, agora eu vou digitar esse comando aqui dentro da VM2 mesmo, né? Certo? Aqui na VM2 eu vou digitar ssh-l local -n localhost, a porta que ele vai se conectar, no caso 8.000 agora, certo? Localhost. .443, só para o HTTPS, certo? E o destino vai ser 172.17.0. Container Docker. Ou seja, o destino é único, certo? Vou dar um enter. N-L. Só a sequência já alterada. Connection refused. Interessante. Onde você observou anteriormente que eu não tenho a porta 22 rodando aqui. Então, service SSH status. O SSH está rodando. O SSH está rodando. Era para mim observar exatamente que ele estava rodando mesmo. Era para estar rodando mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se o comando está certo. SSH, menos N, localhost 8.000, localhost 8.443. Antes de seguirmos em frente, se você não tivesse o SSH instalado, você digitaria apt install
tem SSH. Depois de instalado, você teria que entrar dentro do diretório sshd config e observar que esse parâmetro aqui, ó, permite root login. Você vai ter que descomentar essa linha e vai ter que colocar permite root login para IS. Depois disso, você vai trocar. É só digitar PASSWD, você vai digitar a porta 8404. Tá, connection refuse. Só observar uma coisa aqui. Na HTTPS e na porta 8443. Então, eu quero uma regra aqui. -T. Para contornar esse problema aqui. Certo? Porque ele disse que a conexão não estava com a porta 22. Então, eu deixei abrir a porta 22 aqui com esse comando. E agora eu digito yes. Eu digito 65423. Observa, pessoal, que aqui, ó, eu não consigo mais digitar nada nesse terminal. Esse terminal aqui é só para mim criar única e exclusivamente o túnel SSH. Em seguida, eu agora posso digitar aqui, ó, olha aqui, 1000 e ou eu faço dessa forma, com localhost. Se eu digitar aqui 172.17.0.2, não vai ser possível me conectar agora. Configurações. Preference. E aqui em proxy, eu vou colocar um proxy manual, colocar 127.0.0.1, que é o localhost, e a porta 8000. Clicar em OK, e agora eu vou dar um F5. Beleza, mas o meu print, como eu sempre peço nas minhas atividades, certo? É o print anterior, o localhost 8000. Localhost. Beleza, primeira parte funcionando. Local, né? SSH, como eu disse, aí a gente só vai poder liberar endereço por endereço, IP por IP. Imagina aí você ter que se conectar a cada site da internet, Instagram, e ter que desbloquear um por um. Não tem condições, né? Então, a gente vai fazer uma solução mais interessante, né? Interessante, que é exatamente o Dynamic Port Forwarding. Dynamic Port Forwarding. A gente já colocou essa regra aqui, o Masquerade, certo? Já instalou essa rota aqui, certo? Já fez isso com o Resolve.conf. Já colocou o name server como servidor DNS do Google. Já colocou essas regras de rejeição aqui. E a única exclusiva coisa que eu vou fazer agora é me conectar, em vez de me conectar com a VM, com o container Docker, né? Eu vou me conectar diretamente com a VM que tem acesso ao mundo, que tem acesso à internet. Então, eu vou simplesmente utilizar um recurso chamado SOC 5. Eu usei isso muito tempo atrás. Eu me lembro
dos primórdios da internet aqui na Paraíba, que eu fui estagiário do primeiro provedor do Norte Nordeste chamado Openline, e lá se utilizava o SOC 5, porque eu também tenho clientes que tinham Windows 3.1, então eles utilizavam o SOC 5 exatamente para dar acesso à internet. Então esse SOC 5 vai ser um protocolo que vai nos auxiliar, porque o HTTPS, o HTTP puro, exclusivo ou Quick não dão suporte a você acessar vários sites simultaneamente através de túneis SSH. Então, para a gente contornar, e o próprio SSH não dá suporte a isso, né? Então, para contornar isso, eu vou ter que colocar o proxy aqui. Só que nesse proxy não vai ser mais aqui, certo? Vai ser aqui no... Qual a porta nós vamos utilizar? A porta 9000. Então, inclusive tem uma figurazinha aqui que mostra como é que a gente deve setar. A gente vai colocar o host, né? E vamos finalizar essa aulinha online para nos auxiliar. Vamos lá. Primeiro preciso digitar o comando, né? Antes de fazer isso aqui. Então eu vou aqui acabar com esse proxy. Não vou mais me conectar a essa conexão aqui. Se eu voltar, então F5, enable to connect. Se eu tirar e colocar só o HTTP, e agora eu vou digitar SSH-N-D Dynamic. -N-D. O usuário vai ser DJR ou root, se possível. Eu creio que é DJR mesmo. Não preciso ter acesso de root. Certo? -D, JR. A porta, acho que eu vou ter que especificar antes do usuário. DJR, M1. Criado o SSH, veio para cá. Não deu nenhuma chiada. Então agora sim eu vou voltar para minhas preferências do navegador. Para o meu proxy. Vou lá, tiro isso aqui, ó. Não. E agora eu vou permitir, ó, o salto para 127.0.0.1. E a porta é a porta que eu especifiquei agora, que é a 9000. Ok. Host 9000. A 9000 mesmo, ou eu só preciso colocar o HTTPS? Já coloquei, né? Eu já coloquei esse 9000, não precisa mais. Agora eu já posso digitar, por exemplo, www.ubuntu.com. Funcionou? Certo? Funcionou. Vou digitar agora. Instagram. Ou ifv.edu.br, né? Dá uma moral aí, ó. Tá aí. Funcionando. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Espero que eu tenha ajudado a vocês. A gente teve alguns problemas que eu gosto de que esses problemas aconteçam durante a nossa aula, né? A nossa prática, que a gente pode visualizar o que acontece no cotidiano nas nossas práticas e resolver esses pequenos problemas, pequenas intempéries aí. Eu espero que tenha ajudado a vocês a garantir esse bônus aí, consequentemente ficarem aprovados na disciplina de segurança. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.